Pessoal, hoje a gente tem a ilustre presença generosíssima da professora Etna Gutierrez, que com essa generosidade toda vem contribuir com a formação de vocês, com a preparação de vocês para o ENAD 2024, né? A Etna é uma pessoa que eu admiro muito pela persistência dela, pelo estudo dela, como ela segue com a carreira dela, a forma como ela conduz, né, os estudos, a carreira, a profissional que ela é. Admiro muito mesmo, assim, toda essa garra, essa organização, essa profissionalidade docente dela. E ela está se tornando, já, uma especialista, uma referência na área aqui no Mato Grosso do Sul para a gente, no ensino de música para pessoas atípicas. No semestre passado, ano passado, aliás, a Etna teve numa disciplina minha e todo mundo ficou muito encantado. Assim, os feedbacks, os retornos foram maravilhosos. Eu também aprendi muito, tenho aprendido muito com a Etna. E acho que essa área da educação musical para pessoas atípicas, ou educação musical especial, não gosto muito desse nome, né, Etna, mas assim, É, ainda consta como nomenclatura desse jeito, a educação musical inclusiva. Eu acho que a melhor forma da gente se referir é uma demanda pessoal emergente, urgente na educação musical. Né? Temos várias pessoas na área que vêm pesquisando, que vêm disseminando conhecimento sobre o assunto, e a Etna vem representando, então, essa área muito bem também, e agradeço, Etna, de coração por esse momento hoje aqui, por essa tua disponibilidade de tempo, de conhecimento, para falar para mim e para os alunos do curso de música, licenciatura da UFMS, um pouco do que você vê dessa área e que pode contribuir para reforçar, para relembrar algumas coisas que esses alunos já viram ao longo do curso, ou que, né, não só no nosso curso, mas fora dele também, e fazer pensar, preparar um pouquinho melhor para essa prova do dia 24 de novembro, que é a prova do ENAD, que avalia então os conhecimentos adquiridos dos alunos, né? Já agradeço então de antemão também a ida ao curso que você vai fazer no dia 26, e lá vou receber você de braços abertos mais uma vez. Então, vocês todos também estão convidados, eu vou botar no grupo, né, para ter mais um pouquinho da Etna aí presencialmente, tá? Então, eu agradeço e deixo então a palavra para você, Etna. Acredito que o tempo é seu, a fala é sua. A gente tem feito aí das 19h30 mais ou menos às 20h30, mas se você quiser terminar antes ou se alongar depois, o tempo é seu. Muito, muito obrigada. eu que agradeço. É, faz parte de mim essa questão da educação musical inclusiva. Foi uma coisa que eu realmente eu abracei. Hoje eu me questiono por quê, né? Porque eu tenho visão monocular também, então eu também sou uma pessoa com deficiência. Depois eu acabei me casando com uma pessoa que é autista, então me casei com uma pessoa com deficiência, e eu não sei lá atrás, né, quando a gente assina o contrato com Deus para nascer, o que, que a gente combina de fazer, né? Mas eu acho que tudo isso aí contribui, então, para a minha vivência hoje. A primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre a educação musical inclusiva é que ela precisa de amor. É o ingrediente principal. Só que ele sozinho não vai resolver nada. Não adianta você amar e você não saber o que fazer. Então, a gente precisa de construir um conhecimento, mesmo que básico, para trabalhar com esses alunos, né? Como aqui a nossa meta é a prova, né? Então, eu tentei tirar o máximo da Etna, professora lá de sala de aula, de estratégia, de não sei o quê, e trazer algo um pouquinho maior, pensando no que pode cair na prova para vocês, tá? Então, espero pelo menos acertar uma questão. Eu acredito que tenha, que vá se perguntar, porque o número de perguntas vem aumentando ao longo dos anos, né? Nos primeiros que teve de música não tinha nenhuma questão. Acho que vocês chegaram a acessar aquele. Eu mandei um documento, né, Mari? Você mandou para eles? Aquele que eu te mostrei? Não. Deixa eu compartilhar aqui com Na verdade, vocês. eu não estou lembrada.
Tá, então vamos lá. Deixa eu abrir ele aqui só para a gente dar uma olhadinha. E é por essa estatística aqui que a gente vai andar, ó. ENAD 2000 e 2009 nada, 2011 também não teve nada. Aí 2014 já teve uma questão aqui que ela tratava ali de se você falar que ela era verdadeira ou não, né? A afirmação que estava ali. Uma questão. Em 2017, tivemos uma questão de múltipla escolha e só. Aí, 2021, vieram duas questões. Uma dissertativa, que eu acredito que eles vão fazer, tá? E uma de múltipla escolha. Uma não, duas, olha só. Duas de múltipla escolha. Então, a chance de vocês terem pelo menos uma descritiva falando de atípicos, e eu ainda aposto mais, eu aposto que eles vão perguntar algo sobre autistas. Tá? Porque na primeira, ali a gente já teve perguntando sobre Libras e sobre deficiência visual. A pergunta dissertativa aqui foi para preparar uma aula, né, uma atividade de ensino de música para viabilizar a aprendizagem de alunos com deficiência visual. Então, eu vou falar de aprendizagem com vocês, no geral, voltadas à educação inclusiva, à educação musical inclusiva, para que vocês, pelo menos, consigam pensar em algo que vá atender qualquer deficiência que a gente que tiver citada ali. Bom, então, feito isso, eu acredito que então, pelo menos vamos ter no mínimo 3 perguntas, tá? Eu preparei 2 slides, 2 jogos de slide. Eu vou começar, vou mostrar os dois para vocês e vou justificar o porquê que eu vou começar com esse último aqui. Interromper esta aqui. E vamos lá aqui. Este aqui, ele é todo com legislação falando da educação inclusiva, tá? Então, esse aqui é o que eu vou falar por último, se der tempo. Por quê? Porque ele tá a lei, um resuminho do que essa lei fala de deficiência, então é fácil você mesmo montar seu quadro e ir decorando, entendeu? Se eles quiserem perguntar alguma coisa, tá? Constituição Federal, aonde que aparece. Depois veio a LDB, o ECA fala também alguma coisa. E aí a LDB de 96, ele traz artigos importantes o que cada um está trabalhando aqui, ó. No artigo 3º trabalhou isso, esse, aquilo, aê, tá? A Lei Nacional, o Plano Nacional de Educação. Então, isso aqui é uma revisão que vocês podem fazer sozinhos. Se der tempo, a gente entra aqui. Mas o que eu quero falar mesmo, eu acho importante agora, é isto aqui. Esta. Tá? Então, primeira coisa, antes até de começar isso aqui, de falar dos paradigmas de assistência, vocês, tirando a Mariana, sabem qual a diferença de educação especial para a educação inclusiva? Não, 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 não. Por que que não se usa? A Mariana mesmo falou assim, porque a gente agora não usa mais especial, a gente está falando inclusivo. Por que será? Alguém chuta? Pode digitar no chat se quiser. Eu acredito que seja por causa do preconceito. Também. Então tá. Então vamos lá. Então vamos falar sobre paradigmas de assistência à pessoa com deficiência. Bom, antigamente lá, na época, nos primórdios, tá? A gente tinha o que a gente chama de paradigma da exclusão. Então, paradigmas são o que acontece com esse grupo de pessoas ao longo da história, tá? Então, lá atrás, as pessoas que nasciam com deficiência, você pensa aí,
uma deficiência física, como que essa pessoa ia caçar, ia lutar, ia sobreviver, né? Então, desde a morte, eles eram deixados, eles eram mortos ou deixados em isolamento territorial e papapá. Então, isso aqui foi o primeiro que a gente chama de paradigma da exclusão. Depois começou ali, antes ainda da Segunda Guerra Mundial, ainda ali em 1800, nessa época, tínhamos o paradigma da segregação. Que o que acontecia? Lembra dos leprosos? Pegavam as pessoas, colocavam lá, isolavam, deixavam lá segregados. Então, a sociedade desenvolveu formas organizadas de lidar com as pessoas com deficiência, ainda que em moldes semelhantes ao isolamento. Então, ele ficava lá, ia mandado para lá. Tem vários filmes que falam sobre isso. Tem um que chama Rubro como el cielo, que é vermelho como o céu, né? Que fala de um menino com deficiência visual. Bom, tem vários filmes que trabalham esse tema, e era na época da segregação. Depois, olha que interessante, ali a época da Primeira e Segunda Guerra, toda guerra traz muita destruição, mas ela também traz avanços. Infelizmente, é uma consequência, né? Apesar de que não deveria ter guerras, né, gente? Mas o que começou a acontecer, principalmente com a pessoa com deficiência? Antes, quem era deficiente era o anão que era ridicularizado no circo, era uma pessoa ali que não tinha nenhuma importância, né? Era um mongoloide, eram essas as pessoas que tinham deficiência. Mas o que aconteceu nas guerras? Os soldados, inclusive de alta patente, começaram a voltar dessa guerra feridos, certo? E com deficiência, com transtorno mental, com transtorno pós-traumático, estresse pós-traumático. E aí, por conta disso, por isso que eu falo que houveram os avanços, eles não podiam pegar aquele herói de guerra, matar ele, ou pegar e colocar ele lá no hospício, como eles faziam com os autistas na época. Entendeu? Eles não podiam pegar esse povo e mandar embora. E a família, e o dever à pátria, né? Os caras eram muito bons. Então foi nessa época que se aumentou muito as pesquisas. Daí foi onde surgiu a terapia ocupacional, que é a minha primeira profissão, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a musicoterapia. Foi a semente dessa exploração maior da saúde. Então eles estavam ali fazendo o modelo social, modelo médico da pessoa com deficiência. Então, qual que era? Aí nasceram as APAES, a ACD, todas essas instituições que serviram para quê? Serviam para quê? Qual era a intenção? Normalizar a pessoa. Então, você levava essas pessoas para fazer um tratamento para que elas se tornassem mais normais. Isso é uma coisa que pode cair numa prova, tá? Que no paradigma da integração, você tinha que normalizar a pessoa, ela que tinha que se adequar, então ela tinha que usar uma prótese para conseguir subir a rampa, né? Você não subir os degraus. Você não tinha que fazer uma rampa acessível para ela poder subir de outro jeito, tá? E aí apareceu o quê? O paradigma da inclusão, que foi agora nos últimos anos, tá? Teve Declaração de Salamanca, teve um monte de movimentos mundiais em torno das pessoas com deficiência, das minorias, a ONU fazendo também esse trabalho. E aí, o que acontece? Hoje a gente vê, então, uma inclusão como onde o problema deixa de estar na pessoa com deficiência, porque ela não precisa ser consertada, tá? Quem a exclui é a sociedade. Então foi aí que começaram a trazer. Aí isso vai refletir aonde? Quando vocês forem estudar a legislação, vocês vão ver aí que de 2000, 98, 88,
Até a de 61 ali já traz um pouquinho falando que é um direito da criança com deficiência ter acesso à educação, tá? E aí que entra a inclusão. Então, quando você trabalhava na nomenclatura de especial, classes especiais, escolas especiais, tudo que era muito especial era para tentar que aquele especial se reorganizasse ou tivesse um tratamento especial lá naquele grupinho, longe de mim. A inclusão e o termo inclusão veio para ficar com essa configuração de que se você fizer uma modificação em todo o seu planejamento, na sua sala, de uma forma que aquela atividade que você vai passar, ela atenda a todos, você não está tendo que fazer para uma pessoa só, você está fazendo de uma forma que ela inclua a todos. Tá? Então, por isso, a inclusão. Tudo bem até aqui? Beleza. Deixa eu ver se tem algum chat aqui. Não, não tem. Beleza. Então, vamos lá. E aí, o Romeu Sasaki, que é um cara que estudou muito o termo acessibilidade e trouxe muito desses paradigmas e trouxe das barreiras, né? Na parte de acessibilidade, então ele trouxe que as barreiras que a gente encontra, as pessoas com deficiência encontram, são barreiras arquitetônicas, ok, rampa, parará, parará, parará. Eu até fiquei sabendo de uma questão que lá na OCDB, quando fizeram, era uma inauguração das rampas, aquela coisa mais linda, né? E no dia que inauguraram aquela coisa e todo mundo se achando a ribimboca da parafuseta linda, uma pessoa virou e falou assim: Nossa, que legal, né? Vocês fizeram as rampas e agora ficou assim: se chover, as pessoas que não precisam da rampa vão pelo toldo, e as pessoas que precisam da rampa vão na chuva, né? Então, e você vê que não houve maldade em fazer nada disso. Mas é que às vezes, para você pensar em algo, você tem que pensar muito global, né? Bom, barreiras também no acesso à informação. E eu vou trazer para vocês aqui as barreiras atitudinais, que são as principais, as que mais agridem a pessoa, porque ela sofre essa barreira em silêncio, ela tem e ela sofre com isso, que é as nossas atitudes frente às pessoas com deficiência, né? Estamos em uma sociedade inclusiva, pelo menos na legislação brasileira, e é isso vocês vão ver na parte da legislação. E uma frase, né, do livro da Cláudia Werneck é que não há lugar para aceitar a pessoa com deficiência num gesto de solidariedade e depois bater no peito ou mesmo ir dormir com a sensação de ter sido bonzinho. Sabe? Você não é bonzinho por fazer o que você precisa fazer, né? Normalizar uma pessoa não significa torná-la normal. Significa dar a ela o direito de ser diferente e ter suas necessidades reconhecidas e atendidas pela sociedade. Então, quando você deixa tudo muito igual, você está impedindo aquela diferença, né, de se organizar e de aprender. Bom, outra coisa que tal não é que eu acho que vai cair essa questão de CID e DSM, mas eu vou passar bem rápido para vocês terem uma noção, tá? O porquê que muda tanto e se cair alguma coisa perguntando para vocês. O autista é dividido em síndrome de Asperger, outro que tinha síndrome de Rett, não sei o que, não sei o que. Vocês vão falar assim, não, já mudou e eu sei que mudou, tá? Então, é por isso que eu trouxe isso aqui. Toda doença, e olha só, a gente está incluindo aí os transtornos, né? Mas tá bom, vamos lá. Toda doença tem uma classificação. Uma unha encravada tem uma classificação. E isso tá lá no CID. Se você vai no médico, pega um atestado, ele vai fazer lá o CID
daquela doença para você pegar um atestado. Ótimo. DSM é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais. Um grupo de psiquiatras, psicólogos, pessoas da saúde que estudam transtornos mentais, tá? Fazem pesquisas o tempo todo. E aí eles começaram a lançar os manuais deles explicando aqueles transtornos que eles estudam. Ok. Aí a CID, quem organiza a CID, né? Quem manda no negócio, falou assim: bom, já que eles estudam tantos transtornos mentais, vamos então pegar os estudos que eles fazem e vamos usar para nos ajudar a classificar as doenças. Então, quando muda a DSM, depois de um tempo se atualiza o CID. Ok? Beleza? Então tá. Hoje nós estamos com o CID 11, tá? E ele é baseado no DSM-5. Só que o transtorno do espectro autista não é uma doença e não é uma deficiência, ele é um transtorno. Mas lá no CID porque ele aparece lá no CID, tá? E no Brasil ele foi incluído na legislação como pessoa com deficiência. Então, uma pergunta que podem fazer para vocês: o transtorno do espectro autista, as altas habilidades, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma deficiência? E vocês vão responder não. Mas pode ter alguma coisa lá na pegadinha, né? Mas, para fins da legislação brasileira, é uma deficiência? Sim. Porque eles pegaram a lei que fala da deficiência, que já estava toda descrita, e em vez de fazer uma lei nova para cada transtorno que eles iam englobar, o que eles fizeram? Tem lá um artigo, lá, um inciso, qualquer coisa que eu não sei o nome, que fala o seguinte: para fins de efeitos legais, inclui-se, parará, parará, o transtorno do espectro autista. Tudo bem? Beleza. Agora vamos falar um pouquinho de nomenclatura. O que é aceitável, o que não é mais aceitável, tá? Aceitável, pessoa com deficiência. O que vocês têm que lembrar? E, inclusive, se vocês forem fazer uma questão dissertativa, usem pessoa antes. Ou o aluno com. Não usem o autista, ou o síndrome de Down, o Downzinho. Não. Não façam isso, porque antes dele ter aquilo, ele é uma pessoa antes, tá? Entra na categoria de capacitismo, de bullying, o gordinho ali, entendeu? Não, não se usa. Então, aceitável, pessoa com deficiência, neuroatípico, atípico também pode se usar, é um termo mais coloquial, mais do dia a dia, o atípico, tá? Pessoa com transtorno do trissomia 21, que é a pessoa com síndrome de Down, pessoa com síndrome de Down, pessoa com transtorno do espectro autista, pessoa com TDAH, pessoa com altas habilidades, tudo pessoa na frente, você não vai errar nunca, tá? Não é aceitável. Pessoa com necessidades especiais, lembra, não é mais especial. Mas na nossa legislação, gente, tá aparecendo lá, porque é um termo que já foi utilizado na época, se usava esse termo. Tá. Portador de necessidade especial, portador de deficiência, parece meio autista, falar no diminutivo, tá? Portador, estou portando a minha xícara, vou tomar uma água. Tomei minha água, coloquei aqui, deixei de portar. Mas eu não vou deixar de portar a minha visão monocular. Ela tá aqui. Eu não tiro a visão monocular, coloco ela aqui, largo e pego ela de volta. O autista também não vai tirar as características que ele tem para isso, ok? Então, isso aqui para vocês. Depois eu mando esse PDF, o PDF desses slides. Bom, nomenclatura. Essa pessoa é um exemplo de superação. Ela não é exemplo de superação nenhuma, tá? Porque ela não é. Isso aqui é frase da Viviane Louro.
tá? Se perguntarem para vocês, cair alguma coisa sobre quem é a referência no Brasil sobre deficiência, sobre pessoa com deficiência em música, Viviane Loura e Lisbeth Soares. As duas são as rainhas, né? A gente veio tudo atrás delas, borboleteando atrás, para ver se a gente conseguia pegar alguma coisa. Então, a deficiência não é sobre superar algo, é sobre se adaptar para fazer as coisas que quiser. PCDs, pessoas com deficiência, não são heróis, são pessoas vivendo suas vidas em um mundo cheio de barreiras, tá? Só para depois vocês estudam, não precisam, não vou ficar parando aqui não, mas só para vocês entenderem, olha só, como que era o autista antes. Ele era uma psicopatia lá em 1944. Depois ele passou para esquizofrenia, um tipo de esquizofrenia. Depois ele passou para transtorno invasivo do desenvolvimento, passou para síndrome de Asperger. No DSM-4 e no CID-10 eles estavam equivalentes, e aí tinham aqui transtorno autista, transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da infância, transtorno de Asperger. Já mudou de síndrome para transtorno. DSM-5, todas as subcategorias do TEA e níveis de suporte, que não é grau, vou falar isso daqui um pouco. Mas tem aqui as mudanças, tá? E hoje estamos aqui. TEA no CID-11, baseado lá no 5, lá no DSM-5, tem, ó, 7 tipos de classificação, tá? Então, e no CID-10 ele era isso aqui ainda. E o que é, então? Posso seguir aqui, gente? Todo mundo vivo, todo mundo bem? Tô falando muito rápido? Tô tentando aproveitar o tempo. Então tá bom. Transtorno do espectro autista. Então, ele é um transtorno que é caracterizado por desenvolvimento atípico. Então, desenvolvimento motor do filhinho da Vanessa foi um desenvolvimento típico, né? Andou no tempo certo, falou, comeu, engatinhou, teve tudo ok. A criança autista não tem o desenvolvimento típico. Ele apresenta manifestações comportamentais, déficits na comunicação, então, como ele consegue se comunicar, e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, tá? Porque ele precisa fazer aqueles movimentos para ele se regular sensorialmente e às vezes referente ao ambiente também e emocionalmente. E podem apresentar um repertório restrito de interesses e atividades, tá? Isso aqui, a minha fonte é o Ministério da Saúde. O que uma aula tem que ter que normalmente não tem explicitamente? Tá? Então, normalmente você não faz isso com o seu aluno de piano ou seu aluno na sala, no ensino regular. Você não chega para os alunos e fala qual vai ser o plano da aula, né? Você não fala qual vai ser a rotina daquela aula para a turma. Mas pode ser que se você tiver um aluno com TEA, você precise fazer isso, mesmo que seja baixinho ali no ouvidinho dele, ó, a Pro trouxe aqui hoje para nós. Hoje a gente vai estudar aqui essa clave de sol e vai ter isso, isso e isso, tá? Se forem crianças muito rígidas, que não conseguem entender o que você está falando, talvez você tenha que usar um quadro de rotinas para falar o que está acontecendo na aula e ele mudar, ó, vai lá no quadro para mim. Fizemos a parte de acolhimento, a canção de acolhimento. Aí fez, a criança vai lá e marca que ela fez, tá? Vai ter eventos na escola. Vai ter a festa do Dia das Mães na quadra. Não deixa para levar o seu aluno autista para a quadra no dia da apresentação. Leva antes, com quase ninguém. Depois veja se você Peraí, reúne algumas pessoas para assistir, peraí, eu vou ajudar você. Peraí, Bruna. para que ele consiga. A gente chama isso de antecipação de eventos, tá?
Aqui é um exemplo do quadro de rotinas, que a gente coloca fazer e feito. Aqui também. Já tive casos nas rotinas de precisar colocar a foto do meu instrumento, porque se eu colocava um piano, a criança não conseguia entender que a gente ia tocar piano. A capacidade de abstração dela era tão limitada que eu tinha que colocar a foto do piano, do meu piano, né? Do meu bongô e do meu cachixi, tá? Vamos lá. Níveis de suporte. Se cair alguma pergunta falando de grau de autismo, desconfie, é pegadinha, tá? Não é grau. Tiver alternativa que fala grau, você já exclui porque aquilo não é verdade. Então, hoje, as pessoas com autismo são classificadas segundo os níveis de suporte, ou seja, o que elas precisam de ajuda no seu dia a dia. Então, não é leve, tá? É nível 1 de suporte. Então, ela tem o quê? Menor necessidade de apoio no dia a dia. Em relação à comunicação, não apresentam prejuízos. Quem for na aula lá, provavelmente vai encontrar o Cláudio, que ele vai também comigo sempre. Vocês vão ver que você olha para ele e é a típica pessoa que você olha e fala assim: nossa, não tem cara de autista. É o autista nível 1 de suporte, tá? Mas eles têm as mesmas dificuldades, certo? Ele teve uma crise essa semana aqui, porque ele recebeu uma máquina que estava borrifada daqueles cheirinhos, tipo cheirinho de carro, aquele cheirinho doce, aquele perfuminho. O homem quase teve um treco aqui dentro, porque ele abriu a caixa e tinha aquilo. Hipersensibilidade sensorial e olfativa que ele tem. Deu dor de cabeça, acaba com a pessoa, tá? Nível 2 de suporte. A pessoa precisa de um pouco mais de suporte na sua rotina. E o nível 3 é a pessoa que. Aí, o nível 3 são aquelas pessoas que normalmente, quando você encontra na rua, você fala: nossa, eu acho que hoje eu encontrei um autista. Porque a falta de interação, de comunicação, de conseguir, às vezes até de equilíbrio, né? Você vê que tem muita dificuldade ali. Então, nível 1, 2 e 3. Nada de leve, tá? E nada de grau. Já a deficiência intelectual, ele tem limitações no funcionamento também cognitivo, de comunicação, social e de autocuidado. Se cair alguma questão falando sobre deficiência intelectual que foi diagnosticada após os 18 anos, também é pegadinha. Porque para ser classificado como deficiência intelectual, ele tem que ser antes dos 18 anos. A classificação aí é feita no nível de QI, tá? E é muito controverso, porque o protocolo que estabelece ali o coeficiente de inteligência, ele não considera, por exemplo, uma habilidade musical, uma habilidade social, ele só pensa em raciocínio lógico, essas coisas que são muito abstratas. O meu aluno João, que tem deficiência intelectual classificada como grave, já foi vários anos o meu destaque como aprendizado, porque apesar da limitação que ele tem, o esforço que ele tem e o tanto que ele aprende com a deficiência que ele tem é muito maior que, por exemplo, a Vanessa, se for fazer uma aula de, sei lá, de um instrumento que ela nunca tocou na vida. Proporcionalmente. Entendeu? Por quê? Porque ele é muito bom em música, ele gosta de música e ele aprende mesmo sem ter um piano em casa para estudar. Ele consegue manter um repertório, né? Então eu não posso falar que ele tem uma deficiência intelectual grave na música. Não tem. É muito melhor que outros, que são típicos, inclusive, né? E ama de paixão o que ele faz. Então, a criança que tem deficiência intelectual se desenvolve e aprende mais lentamente.
ou de maneira diferente do que uma criança com desenvolvimento típico. Também sofre muito preconceito. Por quê? Porque assim como o autista, ele não tem um marcador físico que mostra que ele tem deficiência intelectual. Então, a pessoa com síndrome de Down, você olha para ela, vê o olhinho, vê o formato do rosto, vê o formato da mão, fala: nossa, a criança tem deficiência, tem síndrome de Down. Os outros, não necessariamente. E aí vem bullying, e aí vem capacitismo, e aí vem todo o mais. A síndrome de Down é uma alteração ali nos 3 cromossomos no 21. A divisão é feita irregularmente. Tem hiperflexibilidade dos dedos, hipotonia, dificuldade na fala. E frequentemente a pessoa que tem síndrome de Down também tem deficiência intelectual. TDAH também é uma coisa que pode cair. Se não cair autista, pode ser que caia a pessoa com TDAH, que também o pessoal fala assim, está na moda. Mas não é que está na moda, é que agora se consegue diagnosticar melhor, tá? E também temos vários fatores que não são genéticos e que são ambientais que acabam causando ali são sintomas parecidos, tá? Mas, então, vamos lá. O TDAH, ele é uma síndrome de desatenção, hiperatividade e impulsividade. O próprio sigla já traz para você ali a charada, tá? E aí, há 3 tipos. Os desatentos, então ele não é hiperativo, ele não é impulsivo, ele só é desatento, entendeu? Então ele tá aqui, você tá falando com ele e ele tá ali em Nárnia, tá? Não consegue focar no que você tá falando. Agora, tem o hiperativo, que aí não é que ele não está prestando atenção, ele até está prestando atenção. Só que ele está prestando atenção andando, correndo, mexendo no celular, olhando para cá, olhando para lá, mas isso não quer dizer que ele não está com atenção com você, tá? E a impulsividade também, que quando dá alguma coisa, ele sai correndo, no meu caso, eu já tive um aluno que é impulsivo, quando ele estava fazendo uma leitura, ele errava, ele pegava e trocava o piano, entendeu? Então, assim, era bem complicado. E tem os tipos combinados, que aí você combina o desatento com o hiperativo, tá? Então, a desatenção tende a aparecer quando a criança está envolvida em tarefas que necessitam de vigilância, reação rápida, investigação visual e perceptiva e atenção sistemática e constante. Nada disso tem na música, né? Nada disso. Nem precisa disso, né? A impulsividade refere-se a ações precipitadas com o potencial de um desfecho negativo, por exemplo, a criança se irritar, sair correndo, bater tudo. Eu tinha uma menina que mentorada, né? Que a criança tinha TEA e TDAH. E ela, quando veio para mim, essa professora veio falar para mim, ela falou: Nossa, porque ela não falava do TDAH, ela nem considerava o TDAH. Assim, porque ela sai correndo e tá. E aí eu falei assim: procura o laudo dessa criança, vê se é só TEA. E aí ela chegou lá, era TDAH com predominância da impulsividade. E a hiperatividade, que é a atividade motora excessiva. Bom, aqui ficou a mais. Bom, e aí temos um grande problema com o atípico e a música. E aí aqui que é o ponto que, se vocês tiverem que fazer uma resposta descritiva, aqui que a gente começa a raciocinar, tá? Se ela não se conectar com a música, se ela não tiver interesse no que você está propondo para ela, não importa que você fez o planejamento, que você tem que fazer aquilo que está na BNCC, ela não vai aprender e às vezes ela não vai nem ligar para o que você está falando para ela. Quantos grandes nomes da música vocês conhecem que não sabem o que é um semitom? Aquelas pessoas que
tocaram a vida inteira de ouvido, e você não pode falar para ela que ela não é uma pessoa que é um musicista, tá? Ela só não aprendeu a parte formal, mas isso não quer dizer que ela não seja um musicista. Então, isso vocês precisam ter em mente também, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo para os professores que vêm para a formação comigo, que deem aos atípicos o direito de ao menos tentar. Porque às vezes a gente bota uma tarja naquela criança, ele tem deficiência intelectual, ele não aprende. Ou tem TEA e não aprende. Deixa ele tentar, né? A aula deles tem roteiro, mas você nunca sabe o que vai acontecer. Você faz o plano de aula bonitinho, mas pode dar alguma coisa de diferente que ele vai trazer, às vezes, de casa e vai desestruturar aonde? Na sua sala, tá? E eu garanto a vocês que é um caminho sem volta, né? Porque como professores, vivenciar cada etapa do processo é tão prazeroso quanto um recital, uma apresentação do dia do Natal, uma apresentação lá do Dia dos Pais no ensino regular. A gente faz todas aquelas apresentações com percussão, né? Eu vi esses dias o pessoal fazendo Mozart e faz o Queen com é, bacia, né? É lindo aquilo. Mas você saber que o seu aluno não apresentou, mas que na sala ele aprendeu a fazer, ele conseguiu fazer uma pulsação, ele só não tá lá com todo mundo porque aquilo lá é muito excesso de estímulo para ele, mas você tem a certeza de que ele fez, ele está no processo dele de musicalização, né? Então, permitam que a música faça tão bem aos atípicos como ela faz aos típicos. Que eles toquem por prazer, para a família, para impressionar o paquera, né? Simplesmente porque eles querem. E aí aqui a Viviane traz, né, lá em 2018 ainda, estamos no caminho para muitos, no primeiro passo para uma educação musical sem grandes constrangimentos e dificuldades, né? Mas ele não vai ler partitura. E daí? Mas ele não vai saber o círculo das quintas. E daí? Se ele não vai saber. E essa postura de mão que tá horrível. Mas ele tá tocando, ele tá feliz. Não que a gente não tenha que exigir que ele aprenda, que não tenha que oferecer para ele a oportunidade de aprender os círculos das quintas, e nem que ele não possa a gente passar estratégias para que ele leia uma partitura, mas não pode ser uma imposição. Essa é a grande questão. E ficar naquela postura tradicionalista de falar que se não for daquele jeito não é um musicista. É a mesma coisa que falar que uma mulher tem que ficar em casa criando os filhos e não pode trabalhar, e se ela trabalhar o dinheiro dela só pode ser para as vaidades, ou, entendeu? Esses preconceitos que estão tão presentes aí na nossa sociedade, que as pessoas falam que você não pode ser isso, você não pode ter a sua orientação sexual, você não pode nada mais, né? E muito pelo contrário, a gente está cada vez mais lutando para que todos possam o que eles quiserem, né? Eu tenho aqui um carinha, mas não vou passar isso aqui agora, não. Deixa eu pegar aqui para baixo. Musicalização em grupo, tá? Eu vou trazer aqui para vocês uma. Vou voltar porque eu perdi aqui, gente. Quando nós estávamos antes da Covid, né? Nós fazíamos lá na escola aula de musicalização em grupo. E os alunos sempre foram incluídos. Qualquer aluno que tivesse naquela faixa etária, que tivesse disponível naquele horário, podia ir. Então, os pais também participavam quando queriam, né? Estávamos sempre em 2 professores. Eu sei que isso aqui não é a realidade do ensino regular, infelizmente. Mas
algumas estratégias vocês podem aproveitar, né? Então, quando a gente recebia uma criança atípica nova, nós sempre avisávamos esse grupo que íamos receber essa criança, né? Fazíamos periodicamente dinâmicas de grupo que mostravam a importância do trabalho em equipe e que mostrava que com alguma dificuldade o outro pode te ajudar. Então a gente fazia dinâmica com uma criança com a mão amarradinha, e aí ela tinha que fazer algo com a mão não era dominante, e aí ela precisava de ajuda do colega. Simulávamos uma criança com deficiência visual, e aí o colega tinha que guiá-la, né? Então fazer essas atividades para que se colocar no lugar do outro seja melhor. Fazer duplas, como eu falei aqui, a criança vai escrever ou falar um mico que o outro tem que fazer se não conseguir, né? Então, por exemplo, é muito fácil eu falar para Vanessa pagar o mico de dançar com as duas mãos na orelha. Eu acho que vai ser muito divertido. Só que eu dei para Vanessa esse mico e, na verdade, quem vai ter que pagar esse mico sou eu, né? Para eu saber o que o outro sente quando eu falo alguma coisa ou quando eu proponho alguma coisa, tá? Então, isso aqui é uma dinâmica bem interessante. E aí a gente parte para essa parte, né? Não tem receita de bolo, tá? Mas tem os ingredientes para essa receita de bolo. E numa questão dissertativa, para qualquer deficiência que caia lá, lembrem-se, pensar nas características do aluno. Então, se falar que é deficiente visual, você vai pensar que ele não vai ter a visão, você vai ter que dar outras opções para que ela consiga. Você vai ter que pensar, então, no material e também nunca deixem de falar do ambiente propício para que esse aluno faça a aula. Então, nas características do aluno, você pode pensar ali por que ele está ali fazendo aquela aula de música. Ah, mas vai cair sobre o ensino regular, então ele está lá porque ele é obrigado, né? Mas é pensar se ou situar ali na sua resposta que o fulaninho é uma criança que gosta de música, mas ele tem deficiência visual, então por isso eu fiz isso e isso, né? Quais as sensibilidades esse aluno tem? Quais as habilidades você já viu neste aluno, tá? Como descobrir? Aí, esse aqui é algo para a sua vida diária, não é para a prova, né? Mas faça entrevistas com os pais desses alunos, tá? Tente descobrir tudo isso com esses pais. Se o aluno a pergunta é sobre aluno autista. Você pode sim colocar ali que você vai tentar descobrir qual é o hiperfoco desse aluno, para que através desse hiperfoco você consiga conectar esse hiperfoco com os conceitos da musicalização, por exemplo. O aluno é hiperfocado em Sonic. Então você vai poder trabalhar com a música, a trilha sonora do Sonic, os personagens que você vai usar para trabalhar a intensidade, altura, tudo isso vai ser o Robotnik e outros, né? Eu tenho um aluno que é fissurado por Sonic, por isso que eu sei esses nomes. E no Titanic também. O aluno pode ter hiperfoco em música, pode ter hiperfoco em outras coisas, tá? Deixa eu passar aqui. Ambiente. Estímulos sonoros, sempre coloque na sua resposta que você vai ter que prestar atenção se a sala não tem muito estímulo sonoro que agride aquela pessoa, tá? E também muitos estímulos visuais que podem estar distraindo. Para TDAH, isso aqui pega muito, tá? Aluno com TDAH, se você quer trabalhar bem com ele, você tem que reduzir os estímulos visuais. Na sala da Mariana, com todos aqueles xilofone, todas aquelas coisas lá exposta, o aluno com TDAH vai ter que ficar o quê? De costas para aquilo. Não precisa desmontar a sala. Só coloca de costas. Tá?
estímulos sonoros e a participação dos pais. Tem pais que são bons pais para aula de música e tem pais que são péssimos para aula de música. E tem pais que cobram muito e não ajudam em nada, né? E tem pais que ajudam, são parceiros, colocam o aluno para estudar e estão sempre ali. E nos materiais, comece pelo concreto. Então, utilize, se você tiver que responder uma pergunta falando os materiais que você tem, qual a hierarquia da aula, ou um plano semestral, você vai falar que você vai trabalhar com duração, com blocos de proporção. Você não vai só ficar solfejando, tá, para ele. Tá? Ele tem que entender pelo concreto o que aquilo representa. Aqui os quadros de rotina eu já falei lá em cima. E dessa parte aqui era isso. Falei rápido para conseguir falar no tempo. Agora eu acho que a gente pode conversar um pouco. Obrigada, Etna. Falou rápido, mas falou bonito. Muitas coisas práticas também, né? Não só teóricas. E isso é legal porque eu acredito que a prova do ENAD esse ano, ela, pelo que a gente ouviu falar e tal, das formações, ela vai puxar muito para a prática. Isto é, ela vai fazer questões que vão remeter à prática. Tipo, você está numa sala de aula, seu aluno com deficiência, parará, 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 e vai pedir para você ou dissertar sobre uma possível orientação, uma possível atuação sua diante daquela situação pedagógica, ou vai colocar uma pergunta de verdadeiro ou falso, do que seria um bom encaminhamento, né? Alguma coisa. Eu acredito que a questão da inclusão vai aparecer sim. Posso estar errada, mas se eu acertar, eu vou vibrar. Falar, é que nem os professores que acertaram o tema do Enem. Tem algo que eu quero complementar para vocês, que é um transtorno que eu não falei e que também pode cair, que é o transtorno positivo desafiador, que é o tal do TOD, que é o terror das escolas. Porque é o aluno que sai quebrando tudo e ele não tem controle. Por quê? Porque o problema dele é com figuras de autoridade. E na escola o que mais tem é figura de autoridade. Depois da casa dele, então ele normalmente começa a apresentar os sintomas em casa desse desafio opositivo. E aí ele chega na escola e aí ele começa a dar problema na escola. Por quê? Porque na escola tem regras, tem o professor, tem que fazer tudo na hora certa. E então pode ser que caia alguma coisa desse tipo. E a orientação é: deixa a crise passar. Se essa criança estiver em crise, você tenta proteger a criança, tirar de perto dela objetos que ela possa se ferir com eles. Isola as outras crianças, né, para que elas não sejam agredidas. E tenta manter essa criança o mais segura possível. Se proteja também, mas assim, protege bem dentro do possível a criança. Não adianta você gritar com a criança, você brigar com a criança, tem que esperar aquela crise passar para ela se acalmar. E aí, depois que há uma conversa, e depois ela, normalmente, se é TOD mesmo, ela se arrepende. O que você precisa lembrar é que antes dela ter um TOD, ela é um ser humano. Então, por mais que ela tenha aquela reação exacerbada por aquilo, nunca, jamais é porque ela quer. É uma coisa de controle que ela não tem. É um transtorno que ela tem e que ela não consegue lidar. E os colegas, e aí vira o rabo, o cachorro correndo atrás do rabo. Porque a criança se torna violenta e aí ela quer fazer amigos e ela não tem amigos porque os amigos que ela poderia ter têm medo que ela fique violenta com eles. Aí eles ficam depressivos. Quando vão estudar alguma coisa, eles estão tão presos nos conceitos que o que eles não conseguem fazer, que nem o mínimo que ele conseguiria fazer, ele consegue. E aí ele é taxado de burro,
e aí ele fica com nota baixa, e aí a mãe é sempre chamada na diretoria. Então é um ciclo muito dolorido que não se resolve só na escola. Precisa de um manejo. A equipe que trabalha com essa criança tem que incluir a escola nesse manejo. Chama-se manejo parental, manejo profissional ali, escolar, né? Então, essa criança tem que ser acompanhada. Então, pode ser. E assim, TDAH. 50% das crianças com TDAH, não, essa estatística não é minha, tem lá na internet. Tem TOD. Né? Então, se está aumentando o número de TDAH, também vai aumentar o número de crianças com TOD. Certo? É isso. Mais alguém? Mariana? Ficou dúvida Olha, aí? é tanta coisa. Você traz tanta pontuação, mas acho que fica o que mais pega, assim, é essa questão, assim, de vamos nos capacitar para atender melhor essas pessoas, mas antes de tudo, pessoas, né? Independente de ser atípico, típico, aquela coisa sempre, humanidade acima de tudo, né? Isso É verdade. faz parte do nosso trabalho. Nós trabalhamos com pessoas, né? A gente acha que a gente trabalha com música, mas a gente, na verdade, trabalha com pessoas por meio da música, com música e tal, mas é impossível não trabalhar com pessoas, né? É Então, eu te verdade. agradeço muito, Etna, por toda essa tua fala, essa tua generosidade, mais uma vez, de compartilhar conosco. Infelizmente, acho que muitos hoje não puderam estar presentes, mas eu vou deixar o convite até para a aula do dia 26, né? Uhum. E apesar que já vai ter passado o ENAD, por então, mas então, né, vou compartilhar com o pessoal no grupo também. Muito obrigada mesmo. Imagino. Espero que vocês tenham uma boa prova. Lembrem-se de pensar na descritiva, na pessoa, nas características da pessoa e aí adaptar o conteúdo musical para aquela pessoa. Não tem erro, gente. Vai dar certo. Tá bom? E boa prova e depois me contem, por favor, como foi. Obrigada, Mariana. A gente vai fazer uma foto? Vamos fazer uma foto. Fazer uma foto, quero fazer depois o story. E quem quiser fazer alguma capacitação nessa área comigo, me chame, é baratinho, tem desconto para estudante. Viu, gente? Não percam a oportunidade. Tem uma pós também, né, Etna? Que você Tem uma coordena. pós, o pessoal que está terminando aí, segunda turma tá bombando, vai começar agora aí em fevereiro, tá?